A morte afeta qualquer um. Você transforma, você muda o seu comportamento, a forma sua de viver, a forma sua de aceitar a vida, a forma de você viver no próprio familiar seu. A morte, ela é abissal, né? Por ela mesma, é uma incógnita, né? A partir do momento que eu entro nessa relação morte, ente querido próximo de mim, acaba sendo uma coisa mais difícil de lidar. A morte, ela surge para o sujeito como um grande não sentido. Talvez as três escolas, a norte-americana, inglesa e francesa, como elas derivam do pensamento inicial do Freud, todas elas têm em comum a constatação de que a morte não é uma experiência que foi vivida. Um dos dramas do humano é que ele sabe da morte que lhe aguarda, mas não a viveu. A morte, ela é desencadeadora de processos, porque a pessoa sempre tem uma história com o morto. Se foram conflitos de amizade, vai ter uma resposta. Se foram conflitos, experiências de vida, de ódio, vai ter outra resposta. Então, a morte nunca passa sem uma ação. A morte seria, por mim, interpretado como ausência da vida, ausência de atividade, ausência, e provoca outras ausências. Essa é a morte. A morte é a ausência. Não tem medo da morte. A gente tem que ter uma coisa certa, que não pode ter medo. Não adianta a gente falar que não tem medo da morte, porque todo mundo tem medo do desconhecido. E a partir do momento que você não tem certeza do que vai te acontecer, você tem um medo. Cheguei a ter medo da morte com a minha mãe. Tinha muito medo que a minha mãe morresse. Tenho muito medo que meus filhos agora morrem de medo que eu. Eu não sei se eu suportaria, né, filho? Medo de quem? Da morte? Essa é piada. A morte é inevitável, não posso ter medo de morrer. O cara tem que ter medo de viver. A morte também pode ser um prêmio. Viver com tanta gente chata, egoísta, mentiroso, cambada de cafajeste, pilantra, tudo safado, fingidores. Não que eu acredito em fulano, não acredito em porra nenhuma. O cara não tá nem aí, ele quer saber de dinheiro na vizinha, de olho na cunhada. O cara é um safado dos infernos e fica aqui. Muito obrigado, essa companhia eu dispenso. A morte é uma boa. A morte, assim, é vista muito mal, né? As pessoas levam por um lado totalmente diferente. Momento de dor, né? Você vê, até eu mesmo que trabalhei com isso daqui há mais de 17 anos, são 300 corpos por mês, é muito complicado. Não se pode generalizar, porque cada indivíduo reage de uma certa forma a essas influências culturais. Quer dizer, numa mesma família, tendo morrido uma pessoa, não necessariamente todos os membros dessa família vão reagir da mesma forma. O fato de eu ser um profissional de psicanálise não me faz diferente de qualquer outra pessoa com relação aos sentimentos. Mas talvez tenha me equipado um pouco assim para ter uma visão da morte um pouco mais tranquila. Saber que a morte é algo inerente ao ser humano e viver isso. A verdade é assim, quando você recebe uma notícia de falecimento, instintivamente você se nega a acreditar que aquilo é fato. É uma ruptura muito grande. A negação dentro do processo de luto, eu acho que ele é muito curto. Eu acho que o processo mais longo talvez seria o de aceitação, que é você aceitar que aquilo aconteceu e estar bem com isso. Eu aprendi a lidar com a morte desde muito cedo. Vejo que hoje a morte ela está interditada, né? A gente chama isso de morte interdita. As pessoas não falam, as crianças não sabem, acham que os pais nunca vão morrer, que os avós nunca vão morrer. Então fica tudo muito difícil para todos os adultos lidarem com isso, até porque aprenderam dessa maneira tão escondida a vida inteira. A partir do momento que você começa a participar disso daí, você percebe que a vida é uma vela, é um sopro. Então a gente percebe que é uma rotina, que é o fim de todo mundo, né? As pessoas
estão acostumadas a lidar com a morte de um jeito mais sentimental e mais duro até. Só que isso também é muito ligado porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Elas nunca tiveram, às vezes, um parente muito próximo que faleceu, então para eles a morte é um negócio, tipo, muito longe. Mas quando você tem a morte perto de você, o jeito que você lida com ela muda muito. O tempo médio para a superação da morte, né, de alguém próximo, isso flutua muito, em torno de 1 a 2 anos. Eu diria que é muito relativo em relação à durabilidade, até porque depois que passa, podemos ter velado 1, 2, 3 dias, passou. Acho que o momento da passagem é um momento doloroso sempre. Se o velório mais longo ou mais curto muda algo, não creio. O momento dessa passagem é um momento doloroso para todos nós. Por mais entendimento que a gente tenha desse processo, por uma questão de apego, a gente sofre. Mas não é um sofrimento assim muito doloroso, não é aquela coisa muito doída, que fica muito tempo, não. Eu resolvi guardar só os momentos bons dos meus pais. A pessoa que se priva de sentir, porque é uma coisa realmente muito forte, muito pesada. Então a pessoa que ela abafa isso, ela está sufocando algo que ou vai arrastar para a vida inteira, ou em algum momento aquilo vai explodir. O que eu fiz foi realmente fazer uma imersão no luto. Então assim, eu entrei de cabeça. Pelas minhas circunstâncias e tudo mais, eu consegui ficar um bom tempo sem trabalhar, porque eu realmente não tinha cabeça para trabalhar e eu queria vivenciar aquilo. Mas quando eu digo viver o luto, não é ficar só chorando, mas assim, me permitir sentir o que eu tenho para sentir. Quando eu perdi minha avó, foi, pra mim, eu acho que uma das piores experiências, porque eu acho que 13, 14 anos, eu não tinha entendimento nenhum disso. É uma morte que eu sinto até hoje. Só que hoje de uma forma diferente, eu tento me conectar com o que ela foi naquela época, lembrar. E quando a minha mãe faleceu, foi meio que tipo um murro na minha cara, porque minha mãe não tinha nada, ela era super saudável, ia no médico, louca da dieta, comia bonitinho, certinho, não tinha um porquê ela morrer, aparentemente, porque ela estava sempre se cuidando, só que ela teve um infarto fulminante do nada, que depois eu descobri que é muito comum em mulheres. Eu tinha 13 irmãos, comigo era 13. Morreu 3 pequenininhos e depois morreu os outros já, velho já. Minha mãe que eu sofri muito com ela, depois que ela faleceu. Depois morreram 5 irmãos meus, não, 3 irmãos em 5 meses. Aí depois, eu sei que minha mãe foi em casa, meu avô, a minha irmã Eunice, o Genival, que foi meu irmão também. Os outros foram nos hospitais mesmo, né? Foi mais ou menos por volta de julho de 2007. A Fabi, que era minha esposa, ela torceu o joelho e essa torção no joelho dela causou alguns coágulos e esses coágulos acabaram subindo pro pulmão e pro coração dela. Um determinado dia eu encontrei ela no quarto, a gente obviamente não sabia dessa gravidade e tudo, e ela estava passando muito mal. Ela teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória, e eu consegui levar ela para o hospital. No hospital ela ficou por cerca de 30 dias internada, fez diversas cirurgias, conseguiu começar a se recuperar, mas no dia 6 de setembro, por conta de uma infecção, ela acabou vindo a falecer. Eu me ajoelhei para colocar o caixão, né? Quando eu me ajoelhei, eu senti, estava todo molhado as minhas costas. Falei, mas estava um calor do caramba. Eu falei, porra, mas os caras deixam pingar a goteira aqui em cima de mim. Aí uma vozinha bem fina fala, moço, pede pro meu pai levantar, a rapaziada do futebol tá aí e tal. Aquilo me entristeceu profundamente. Sabe por quê? A água que estava caindo em cima era a lágrima da filha do meio dele, filha do soldado que eu estava sepultando. Ela tinha pouco mais de uns 5 anos. É dolorido pra caramba, você vê. É muito duro. Tinha uma paciente de 98 anos, ela fez uma cirurgia de troca valvar aórtica, que já é uma cirurgia muito grave para uma senhora da cidade. Ela teve bastante dificuldade por conta da idade, ficou 40 dias internada, saiu e melhorou muito essa qualidade de vida, embora com várias restrições também. E recentemente ela teve um acidente vascular cerebral. No primeiro, ela começou a se recuperar, começou a conversar. No começo ela estava sem mexer um lado, com dificuldade de conexão,
mas ela foi recuperando. Daí ela teve um segundo, nesta mesma internação, uns 10 dias depois. Neste, ela entrou em coma. Nesse momento, então, conversamos com a família e decidimos que nós não entubaríamos, nós não faríamos nenhum outro tratamento agressivo, que não só aguardar. E ela foi, e aos pouquinhos, foi apagando e faleceu. O meu pai morreu quando eu era novinho, eu tinha 11 anos. Nessa fase da minha vida foi bem difícil. Eu fiz quase 4 anos de terapia para aprender a lidar com a perda de uma forma mais leve. Mas quando você tem 11 anos, você não tem essa cabeça de ver que, às vezes, para quem tá doente, a morte é um alívio. Então eu demorei uns 4 anos aí para aceitar isso de uma forma natural. Eu sou evangélica. Minha religião é católica. É difícil de falar se eu tenho religião, se existe uma religião em particular. Na verdade, eu sou todas as religiões. Eu tenho um mestre chamado Sai Baba. E a gente estuda um pouco cada religião. A gente estuda um pouco do hinduísmo, a gente estuda um pouco do budismo, do cristianismo, até do Alcorão também, para ter um entendimento melhor sobre a religião. Qualquer uma religião é uma bênção de Deus, porque Deus está em todo lugar. A Umbanda que ela prega é a caridade, não a caridade em dinheiro, né? Desde uma palavra para alguém que precisa, ou alguém que só precisa de repente que você escute ela. Todo o centro de Umbanda recebe as pessoas para realmente ter uma consulta espiritual, conversar ali com a entidade e dar a possibilidade que aquela pessoa melhore a vida dela. As coisas ficam mais fáceis, que a gente clama muito a Deus e Deus é maravilhoso, né? Religião será que une tanto assim? Porque religião tinha que ligar, né? Tá ligando ninguém a nada. Basta quem quiser dar uma passadinha no Oriente Médio para ver. É uma luta, é uma guerra, Deus me livre. Não tem religião nenhuma, não. As duas grandes teorias da psicologia são a teoria comportamental cognitiva, chamada o behaviorismo, né? E a psicanálise. Ambas são ateias. Eu acho que eu sempre fui ateu, mas me assumi ateu a partir do momento que eu comecei a estudar psicanálise. Eu considero, deve haver psicanalistas que são religiosos, mas eu considero que são incompatíveis. Eu respeito todas as religiões, todas as denominações religiosas merecem respeito. E é até um pouco absurdo a gente imaginar briga, guerra entre religiões se as pessoas estão falando em Deus, estão pensando em Deus, orando para Deus e brigando pela sua religião, considerando que aquela é a melhor religião do mundo. Não existe religião melhor ou pior. Existem as pessoas que se afinizam mais ou menos com o que a religião traz. Então, eu não diria que a melhor forma é a forma espírita. Eu diria que para mim e para todos os espíritos que eu conheço, é a forma que dá mais consolo. O fato de frequentar a igreja, por exemplo, não significa que a pessoa realmente atue melhor nesse momento. Agora, eu vejo que dentro da minha religião tem muitas pessoas que não entendem essa espiritualidade como deveriam, apesar de frequentarem. É muito difícil a gente falar de Sai Baba. É complexo. Mas toda vez que a humanidade entra nessa fase que nós estamos vivendo agora de desamor, de conturbação, Deus desce à Terra. Isso já aconteceu inúmeras vezes, a gente chama de avatar. Poderia traçar um paralelo com o mito de Krishna no hinduísmo, né? O Krishna, ele vem à Terra na forma de avatares, transita na Terra como um passatempo. Essa palavra eu acho muito interessante, quer dizer, há um envolvimento, ele passa tempo e depois ele abandona essa existência terrena e volta a outra forma, volta à forma divina e ele abandona a vivência na Terra. Nós tivemos Rama, que foi um Deus encarnado na Terra, Krishna, Buda, Jesus, todos eles foram avatares. E eu acredito piamente nele, Sai Baba, que Sai Baba é um avatar. Se a pessoa está afastada de Deus, pelo que diz, ele vai sofrer, né? Depois da morte. A gente meio que cresce na religião cristã sabendo que, tipo, você vai morrer e que, assim, se você for bom, você vai pro céu e se você for ruim, você vai pro inferno. A pessoa fica, tá, mas eu tenho medo de morrer porque se eu morrer eu posso ir pro inferno e o que vai acontecer comigo lá e não sei o quê. Então, tipo, se cria em cima da morte uma expectativa pesada. E eu acho que isso que torna o assunto um tabu. A morte perde todo aquele
toda aquela alegoria que se cria em torno dela, né? Perde o que o sentido onírico mesmo, né? Vai morrer, vai seguir de carruagens até o céu, vão aparecer anjos, vão aparecer arcanjos, vão aparecer querubim, e no fim o cara morre e não aparece nada mesmo. A vida é eterna, segundo nos ensina a fé cristã católica, e cremos, portanto, que a vida após a morte continua de uma outra forma, sim, evidentemente, mas que não termina com o fim da matéria. As pessoas ficam mais consoladas quando elas têm essa possibilidade de ter contato novamente e saber que essas pessoas ainda estão conosco, embora não materializadas, né, da forma como a gente conhece. Se eu ainda fosse membro e ainda acreditasse nas coisas, certeza que iria ajudar, porque é algo que traz muito conforto. Você saber que você pode encontrar a pessoa, você saber que você pode ter contato com ela, é algo que traz conforto. Então, para mim, na verdade, foi mais difícil porque eu tive que encarar o que eu mais acredito, que é de que realmente acabou. Acho que o pós-morte é mais ou menos assim, você vai para um campo se entender, se localizar, saber as coisas que você realmente fez, você volte depois, ou não, de repente você já é um espírito de luz e já fica por lá mesmo. Aqui, essa passagem aqui é só carnal, né, que a gente fala, só a vida continua. A vida não acaba aqui no caixão. Ela permanece viajando. É uma viagem que não acaba nunca. Eu não acredito em vida após a morte. Porque eu não sou uma pessoa crente, eu não acredito em Deus. Vida após a morte? Olha, acreditar qualquer um pode acreditar. Provar é difícil. Se a vida é após a morte, o que é a morte? Então, se eu vivo e continuo vivendo depois da morte, então a morte não houve. Então eu tenho para mim que isso beira ao patético. Mas isso racionalmente. Agora, acreditar, todo mundo pode acreditar. Tem muitos de nós que encaramos a morte como o fim de tudo. Tem muitas religiões que assim pregam. Então, não seria uma coisa da época. A gente teria que, nesse caso, olhar o ângulo da religião daquela pessoa. Eu sou reencarnacionista. Então, esse processo da morte, para mim, é um processo não tão complicado como a maioria das pessoas acham. Porque a morte não é um ponto final. É como uma vírgula numa sentença. Essa vida que, em algum momento, ela se interrompe e retorna. Um outro tema que é polêmico, é a reencarnação. Se o princípio divino, se a consciência é anterior à matéria, e não depende da matéria, por que não pode reencarnar em vários corpos? Antes de conhecer Chico Xavier, a gente não acredita que morre, vai e volta, morre, vai e volta. Mas depois que a gente conhece Chico Xavier, ele vem nos provar, ele vem nos mostrar que existe outra vida depois da morte. Porque é muito pouco tempo para nós viver aqui no mundo, uma vez só. Quantas pessoas chegaram aqui, mães, pais, quase mortos, e ao receber uma mensagem ou uma conversa de Chico Xavier, voltaram outras pessoas. A experiência da reencarnação, às vezes as pessoas acham que é só a questão de ter muitos corpos no tempo, no espaço e no tempo. E reencarnação é muito mais do que isso. A gente tem muitas vidas numa vida só. Porque a gente entra nesse mundo sozinho e sai dele sozinho também. É muito singular isso. Aí fica a pergunta, então o que é vida, o que é morte, aonde está a consciência, existe alma? O que eu estou fazendo aqui? Sei que tenho que respeitar as diversas religiões, tenho minha opinião própria sobre a morte. Eu mesmo não acredito em vida após a morte, não. Se existe uma coisa depois da vida ou não, tanto faz, porque eu não vou ter como evitar passar por isso, eu vou ter que passar obrigatoriamente. Algumas pessoas que morreram, entre aspas, retornam às vezes horas depois. Eu tive uma experiência de sair do corpo com 17 anos de idade, num acidente de automóvel. O motorista dormiu, e a gente fez um voo de 17 metros de altura. Eu desacordei, me acharam lá e algumas pessoas ficaram em volta de mim, achando inclusive que eu estava morto. E eu assisti isso tudo de cima. Meu corpo estava ali, no chão, estirado, várias pessoas olhando para mim e alguns comentando, esse aí já era, morreu. Mas não havia sofrimento, não havia dor, era uma sensação de paz assim, permanente. E a ambulância então chegou. Nesse momento eu fui chamado de volta para o corpo. E aí eu não vivenciei mais nada. Não vi mais nada. Fiquei em coma 5 dias. Fui acordar no hospital sem nenhuma lembrança de absolutamente nada do acidente, nem
o que antecedeu o acidente. Eu só me lembro dessa passagem que eu vivi fora do corpo. A vida é que é grande mistério. A morte não tem mistério nenhum. É a vida. A vida é um grande absurdo. A morte não, pessoal. Não é verdade? A vida que é tal.